Irmãos, no dia 13 de dezembro, nós celebramos a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. E ela é um grande luzeiro para nós, ainda nos dias de hoje, de perseverança. Ela que perseverou na fé, permaneceu fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante do martírio. E veja, irmãos, para nós compreendermos melhor quão grande foi Santa Luzia e a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos recordar como foi a sua vida, como foi o seu martírio. Ela viveu num contexto ali no final do século 3, início do século 4, num contexto de grandes perseguições do Império Romano. O imperador romano Diocleciano foi um dos maiores perseguidores de cristãos. Bastava ser cristão para que fosse preso, para que fosse torturado, para que fosse perseguido, para que fosse morto. Matou milhares e milhares de cristãos. Então, neste contexto, vivia a cristã, a católica Santa Luzia. E ela era filha de uma mãe viúva, ou seja, ela não tinha pai mais. E a mãe casamenteira queria arranjar um bom partido para ela. E então, nas negociações para arranjar um bom partido, ela escolheu pessimamente um pagão. Ele que, apesar de ter um cargo bom ali no governo romano e que ele podia prosperar e alcançar cargos ainda mais altos, aparentemente era um bom partido, mas era um péssimo pretendente. Então, durante essas negociações para o casamento de Santa Luzia e deste pagão, foi que a mãe de Santa Luzia, Eutícia, ela foi acometida por uma grave hemorragia. E essa hemorragia elas não conseguiam curar, ninguém era capaz de curar. Pois bem, neste contexto, então, elas decidem peregrinar até Catânia, na Sicília, também região de onde era a cidade delas, né? E peregrinar até o túmulo de Santa Águeda, que também foi mártir, e lá assistir à missa e rezar pedindo a intercessão de Santa Águeda para que sua mãe fosse curada. E elas foram até Catânia. E chegando lá, qual era o evangelho da Santa Missa daquele dia? Era o evangelho que Jesus cura a mulher hemorroísa, ou seja, a mesma doença, a mesma enfermidade que a mãe de Santa Luzia passava, eles estavam agora diante daquele evangelho. Então, diante daquela coincidência, elas se encheram de fé, porque parecia mesmo que aquela mensagem era direta para elas. Então, escutaram a missa, participaram da missa, se colocaram em oração até que Santa Luzia dorme. E dormindo ela sonha com Santa Águeda e Santa Águeda revela a ela que não precisava nem pedir a intercessão sua de Santa Águeda, que pela fé dela mesmo a mãe seria curada. Então quando ela acorda, ela conta esse sonho para a mãe e a mãe realmente sente que está curada e a mãe realmente foi curada. Então, Santa Luzia, que desde o princípio, desde o começo, queria se entregar completamente a nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar a castidade, a pureza, mas não sabia como contar isso para sua mãe, agora, neste momento, ela encontrou a oportunidade, dizendo à mãe o seu sonho, explicando para ela que queria se entregar àquele que curou ela de sua enfermidade, a nosso Senhor Jesus Cristo. E queria abraçar, portanto, a virgindade, abraçar a castidade, se entregar completamente ao esposo. E a sua mãe, então, aceita. E elas voltam para a sua cidade, na Sicília. E lá elas vendem seus bens, dão aos pobres. E o casamento, lógico, foi encerrado. Porém, aquele pagão a quem ela foi prometido, ele não concorda com essa decisão e ele manda prender para que ela fosse julgada como cristã, e era uma época de extrema perseguição. Então Santa Luzia,
é julgada cristã e condenada. Primeiro ela foi condenada a ser enviada até um prostíbulo, para que lá eles pudessem tirar a virgindade dela e corromper o corpo dela, né? Mas, milagrosamente, ninguém podia mover sequer 1 milímetro de Santa Luzia, ela não saía do lugar. Então, eles arranjaram, vendo que não podiam fazer nada, eles reuniram lenha e atearam fogo nela. Diz também que nem a lenha nem o fogo era capaz de impelir, né, de provocar danos a Santa Luzia. Então, ela foi decapitada. Veja, irmãos, diante do martírio, ela se negou a negar a sua fé, se negou a aceitar, a ir para prostíbulo, ela abraçou a sua fé porque ela queria se entregar completamente a nosso Senhor Jesus Cristo, ao esposo. E o que isso significa para nós no dia de hoje, irmãos? Luzia, que vem de luz. Nós que estamos prestes a viver um dia de luz, a luz do Natal, o Senhor que vem ao nosso encontro para se entregar à morte na cruz por amor a nós. Então nós, assim como Santa Luzia, precisamos ter este movimento, este retorno, nos entregarmos também a nosso Senhor Jesus Cristo, se for preciso abraçarmos o martírio, mas não nos afastarmos, não afastarmos o nosso olhar de Cristo. Termos o nosso olhar sempre voltado para nosso Senhor, permanecendo na amizade com Ele, em estado de graça. Essa ocasião é muito especial. Jesus, que é luz, vem ao nosso encontro para nos salvar, derrama o seu sangue. Nós também, irmãos, devemos abraçar a nossa cruz dia após dia e nos entregarmos a esse Deus, a nosso Senhor, que nos ama e quer a nossa salvação, para que um dia também possamos ressuscitar com Ele e vivermos a eternidade, vendo Jesus, vendo Santa Luzia face a face no reino de Deus. Amém.